Esboço da mensagem: pode um Deus de amor ficar irado? Abacuque capítulo 3, versos de 3 a 8. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira? Ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? O profeta Abacuque questiona a ira de Deus expressa em tempestades e catástrofes. Seria a fúria divina direcionada à natureza ou aos pecados da humanidade? A crença na bondade infinita de Deus pode gerar resistência à ideia de sua ira. No entanto, a Bíblia a descreve como resposta à transgressão. Assim como os sacerdotes amaldiçoavam transgressores, Deus, em sua santidade, tem o direito de odiar e amaldiçoar o pecado. Salmo 7, de 11 a 13, retrata Deus como juiz justo, irado com o pecado e pronto para agir contra os ímpios. As cidades de Sodoma e Gomorra foram amaldiçoadas por causa de sua imoralidade, Jericó por causa de sua desobediência. Deuteronômio 11, 26 a 28 adverte sobre as bênçãos e maldições atreladas à obediência aos mandamentos divinos. O cativeiro babilônico foi a maldição de Deus contra os pecados de Judá. A desonra ao Senhor merece também a maldição, Malaquias 2:2. Roubar a Deus também merece a maldição, Malaquias 3, verso 9. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Deuteronômio 11, 26 a 28. Isaías 24, de 5 a 6 descreve a terra contaminada pelo pecado humano, resultando em maldição, desolação e destruição. Romanos 8, 22 retrata a criação gemendo em dores de parto, sofrendo as consequências da maldição do pecado. Isaías 24, 17 a 21 profetiza sobre futuras tragédias que assolarão a terra como resultado da transgressão humana. A tragédia do tsunami de 2004, que devastou o litoral do Oceano Índico, ilustra a força implacável da natureza e as consequências da maldição. 8 horas da manhã, dia 26 de dezembro de 2004, os turistas se relaxavam nas piscinas dos hotéis de luxo em frente às lindas praias do Oceano Índico. Ninguém podia imaginar que em poucos minutos aquele lugar paradisíaco seria devastado. A 1.000 quilômetros dali, na Indonésia, um terremoto de magnitude 9.3 na escala de Richter fazia a terra subir, liberando uma onda que ultrapassava aos 30 metros de altura e que começava a viajar numa velocidade de 800 km por hora em direção às praias dos países asiáticos. As placas tectônicas haviam se movimentado no fundo do Oceano Índico, causando uma explosão 12.000 vezes maior que a explosão da bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima. 1 hora antes, o dia parecia perfeitamente normal, mas os animais começaram a ficar irritados. Os elefantes usados no turismo arrebentaram as suas correntes e começaram a correr em direção às montanhas. Havia um murmúrio vindo das profundezas do oceano que os seres humanos não podiam ouvir. 40 minutos antes da primeira grande onda chegar, o mar silenciou, recuando 900 metros da praia. As pessoas inocentemente aproveitavam para apanhar peixes entre as pedras. Quando o tsunami chegou, às 9h30 da manhã, todos foram pegos de surpresa. A destruição foi total. Morreram mais de 230.000 pessoas em 13 países atingidos pela tragédia.
Quando olhamos para a cruz de Jesus Cristo, nós entendemos que ali foi o lugar mais maldito do universo. Na cruz, Jesus suportou a maldição do pecado em nosso lugar, tornando-se maldito por nós. Gálatas 3,13. Cristo suportou dor física, emocional e espiritual, sendo humilhado, abandonado e sentindo o peso da ira divina. O clamor de Jesus na cruz revela a profundidade de seu sofrimento, carregando o fardo da maldição em nosso favor. A fé em Jesus é o único caminho para a libertação da maldição do pecado. Nele encontramos perdão e vida eterna, Romanos 6,23. Assim como o bode expiatório carregava os pecados do povo, Jesus levou sobre si nossas transgressões, purificando-nos da maldição. O Salmo 103, versos de 10 a 12, descreve a misericórdia divina que afasta nossas transgressões para tão longe quanto o Oriente do Ocidente. O Evangelho não se limita a promessas materiais ou reconhecimento social, mas oferece algo muito mais profundo. A mensagem central é a libertação do poder do pecado, a transformação interior e a vida nova em Cristo. Em Cristo somos novas criaturas, livres da condenação e vivendo em justiça e santidade, segundo aos Coríntios 5:21. Deus em Cristo perdoa nossos pecados e nos liberta da culpa e da condenação. Em Cristo encontramos paz interior que transcende as circunstâncias, a paz que excede todo o entendimento. Nossa vida ganha novo significado e propósito em Cristo, vivendo para honrá-lo e servir ao próximo. Que o Senhor nos ajude a entender que o objetivo do Evangelho não é a mudança do status social, não é a conquista dos bens materiais, não é o prestígio secular, não é ser aplaudido pelo mundo. O poder do Evangelho é mais. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo aos Coríntios 5:21. O capítulo 8 de Romanos começa com nenhuma condenação há e termina com nenhuma separação. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:39.